Bom, hoje na nossa aula vamos falar sobre material dourado, ou também conhecido como material montessoriano. É muito importante no auxílio, da aula, e é um material tranquilo para se trabalhar, e a gente vai aprender os benefícios, a forma de se montar um material dourado e todas as características para a gente ter um bom desempenho desse material na sala de aula. Maria Montessori. Vamos entender um pouquinho sobre a origem do material dourado. Então, Maria Montessori, nascida em 1870, falecida em 1952. Nasceu na Itália, com a formação inicial em física e matemática, completando posteriormente o curso de engenharia. Em 1892, completou o curso de Ciências Naturais e em 1896 tornou-se a primeira mulher médica italiana. Após trabalhar com crianças deficientes na clínica psiquiátrica da Universidade de Roma, interessou-se cada vez mais por crianças e por educação. Estudou e traduziu para o italiano as obras dos médicos franceses Itard e Sand, trabalhando com os materiais pedagógicos por eles criados. Verificou-se em sua prática que não bastavam materiais ou técnicas novas, era preciso modificar o educador. Voltou então aos bancos da universidade, cursando filosofia com licenciatura em letras. Passou então a dedicar-se unicamente aos problemas educacionais. Escrevendo então várias obras específicas com a importância da etnologia pedagógica e a antropologia pedagógica. Nessa mesma época, fundou a instituição educacional denominada Casa del Bambini, começando então a capacitar professores nos seus métodos com uma lei e exigência básica, respeito à criança. A partir de 1908, vão surgindo várias casas-escolas montessorianas na Itália. E seu trabalho começou a despertar a atenção de educadores em todo o mundo. Em 1912, vai aos Estados Unidos e lança o The Montessori Method,
Durante a Primeira Grande Guerra Mundial, continuou seu programa de trabalho, viajando e divulgando sempre suas ideias. Na Alemanha de Hitler, seu sistema foi proibido pela grande maioria e ideia de liberdade que transmitia. Partiu então para um exílio voluntário na Espanha e Mussolini mandou fechar todas as suas escolas na Itália. Com a Guerra Civil na Espanha, é novamente obrigada a imigrar, indo inicialmente para a Holanda e em seguida para a Índia, onde viveu durante 8 anos. Em 1952, faleceu aos 81 anos e ainda com disposição de continuar seu trabalho. Maria Montessori enfatizava sempre 3 valores que norteavam uma ação pedagógica: a criança, o ambiente e o educador. Com relação a um bom e rico ambiente de trabalho, desenvolveu e adaptou alguns materiais de trabalho para educadores e educandos, entre eles o material das contas, posteriormente conhecido como material dourado. De uma maneira sintética, podemos afirmar que o princípio norteador da obra de Maria Montessori é que toda criança é capaz de aprender naturalmente, bastando dar-lhe um ambiente adequado e rico em experiências. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o material dourado, né? O nome material dourado vem do original material de contas douradas. Em analogia às contas, o material apresenta sulcos em forma de quadrados. É constituído por cubinhos, barras, placas e um cubo. No primeiro quadrado, no primeiro desenho, né, nós podemos ver que aqui tem um cubo, onde tem 1 milhar, ou 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1000 unidades. No outro desenho, na outra figura, nós temos 1 centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades. 1 dezena, ou 10 unidades. O outro, nós temos o cubinho, que é 1 unidade. Então, para a gente poder entender melhor, a gente faz uma observação aqui, que o cubo, né, ele tem as características do milhar, da centena, dezena e unidade. E a placa, nós temos a centena, dezena e unidade. E a barra, nós temos dezena e unidade. E o cubinho, nós temos a unidade.
A decomposição, né? O cubo é formado por 10 placas. A placa é formada por 10 barras e a barra é formada por 10 cubinhos, conforme a gente vê nas figuras abaixo. Pode ser observado aqui que nós temos as placas, 10 placas. Aqui as 10 barras. E aqui os 10 cubinhos. Material dourado, Montessori, destina-se a atividades que auxiliam o ensino e aprendizagem do sistema de numeração decimal posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais, ou seja, os algarismos. O material dourado possibilita ter uma imagem concreta das relações numéricas. Obtém-se, além da compreensão dos algarismos, um notável desenvolvimento do raciocínio e um aprendizado bem mais agradável. Iniciando o trabalho. Considerações. O primeiro contato do aluno com o material deve ocorrer de forma lúdica, para que ele possa explorar livremente. É nesse momento que a criança percebe a forma, a constituição e os tipos de peça do material. Inicialmente, iniciando o diálogo, você tem que estimular os alunos a obterem conclusões com perguntas como essas: quantos cubinhos vão formar uma barra? Quantos cubinhos formarão uma placa? Quantas barras é preciso para formar uma placa? Quantas placas são necessárias para formar um cubo? Aqui nós temos a representação desse método, desse pensamento em relação a responder aquelas questões anteriores. Então, aqui a gente pode observar que nós temos as placas, que são 3 placas. Então, se as placas têm 100 cada uma, está direcionado ao 300. Se os cubos, os gráficos, tem 10 cada cubinho,
são direcionados para 50. E se os cubinhos têm um cada um, 4. Então, temos aqui a representação, né? Nesse daqui. Aí, nós trabalhamos aqui também com as perguntas, né? Então, estamos aqui respondendo que 354 tem 3 placas, 1, 2, 3, 4, 5 barras e 1, 2, 3, 4 cubinhos. Então, 1, 2, 3 barras, que significa 100 cada uma, daria 300, né? 300 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 barras com 10 cada uma, que representa 50, e 4 cubos, que representam 4, dando o total de 354. Aqui, novamente, nós temos a representação. 2 placas, 3 cubos. Aqui significa a centena, aqui, né? Que são as placas com 100. Aqui nós não temos nada, é 0. E aqui nós temos 3 unidades, dando o total de 203. Ok? Aqui, transpondo, né, o concreto para uma primeira abstração, utilizar o papel quadriculado de 1 centímetro por 1 para as representações. Então, nós temos aqui um cubo, né, uma barra e uma placa que pode ser representado pelo papel quadriculado. Aqui a gente tem o jogo, né? Troca-troca. O objetivo, compreender as características do sistema decimal, fazer agrupamentos de 10 em 10, fazer reagrupamentos, fazer trocas, estimular o cálculo mental, material dado, né? E a caixa de material dourado.
Bom, aqui o jogo em ação, né? Estabelecer quem começa o jogo, estabelecer o número de rodadas, cada jogador na sua vez de jogar lança o dado, retira para si a quantidade de cubinhos correspondente ao número que sair do dado, fazendo trocas. Toda vez que um jogador juntar 10 cubinhos, deve trocá-los por uma barra. Nesse instante, tem direito de jogar novamente. Da mesma maneira, quando tiver 10 barrinhas, pode trocá-las por uma placa. Nesse instante, tem direito de jogar novamente. Término do jogo. Após o número estabelecido de rodadas, cada aluno preenche a tabela segundo o número de peças que possui. Vencedor: o jogador que formar o maior número. Variações: jogar com 2 dados e o jogador pega tantos cubinhos quanto for a soma dos primeiros que tirar os dados. Pode-se utilizar também uma roleta indicando de 1 a 9. Registrando um jogo. Nós temos aqui um exemplo da Maísa, da Gláucia, da Lucília, entre outros. Refletindo sobre o jogo. Quem venceu o jogo? Por quê? Se houver dúvida, fazer as destrocas. Quem conseguiu a peça de maior valor? Quem conseguiu a peça de menor valor? Quantas barras Lucília tem a mais que Gláucia? Vamos ver aqui. Vamos avaliar. Tempinho para vocês pensarem.
Ok. Após a gente avaliar essas pontuações, vamos continuar. Considerações sobre o jogo. O fato de a troca, né, ser premiada com o direito de jogar novamente, aumenta a atenção da criança no jogo. O jogo estimula o cálculo mental. A criança começa a calcular mentalmente quanto faltar para juntar 10, ou seja, quanto falta para que ela consiga fazer uma nova troca. Olhando a tabela à procura do vencedor, as crianças comparam os números e percebem o valor posicional de cada algarismo. Aqui nós falamos um pouquinho sobre a questão, né, olhando a tabela, né, que ele procura o vencedor, né? A criança ela compara os números e percebe o valor posicional de cada algarismo. Então, ao tentar determinar os demais colocados, né, segundo, terceiro e quarto lugares, a criança começa a ordenar os números, né? Bom, ditado, né? Imagem e ação. Objetivo: relacionar cada grupo de peças ao seu valor numérico. Ação: o professor mostra um de cada vez, cartões com números. As crianças devem mostrar as peças correspondentes, utilizando a menor quantidade delas. O professor mostra peças, uma de cada vez. Os alunos escrevem a quantidade correspondente. A adição com material dourado. Soma 15 com 16 corresponde a juntar estes conjuntos de peças. A barra equivale a 10 cubos, mais 5 cubos, 15. A barra equivale a 10 cubos, mais 6 cubos, 16. Objetivos: compreender o mecanismo do vai nas adições, estimular o cálculo mental. Ação: o professor coloca no centro do grupo alguns cartões virados para baixo. Nestes cartões estão escritos números de acordo com o estudo em questão. Primeiro estudo: um aluno do grupo sorteia um cartão. Os demais devem pegar as peças correspondentes ao número sorteado.
Em seguida, todos registram em uma tabela os números correspondentes às quantidades de peças. Segundo sorteio. Um aluno do outro sorteia um segundo cartão. Os demais devem pegar as peças correspondentes a esse segundo número sorteado. Em seguida, todos registram em uma tabela os números correspondentes às quantidades de peças. Nesse ponto, juntam-se as duas quantidades de peças. Fazem-se as trocas e novamente completa-se a tabela. Vencedor. Isso encerra uma rodada e vence o grupo que tiver conseguido o maior total. Depois são feitas mais algumas rodadas e o vencedor do dia é o grupo que mais rodadas venceu. Bom, depois da gente deixar um pouco aqui para vocês verem como funciona a atividade de adição, né, com o jogo dos cartões, nós vamos para um próximo exercício. Vamos lá. Bom, aqui a gente demonstra a tabela das rodadas, né? Primeiro sorteio, segundo, e após juntar e trocar. Então, nós temos aí a placa, a barra, e o cubo. A subtração com material dourado. 41 menos 28. Como é impossível tirar 8 cubos de um cubinho, o aluno destroca uma barra por 10 cubinhos, ficando com 3 barras, 10 cubinhos e um cubo separado. Agora pode tirar 28. 3 barras, 10 cubinhos e um solto. E fica com uma barra e 3 cubinhos. Atividade 5. Subtração. Jogo do retirar cartões. Objetivos. Compreender o mecanismo do empresta 1 nas subtrações com recurso estimular o cálculo mental. Ação. Essa atividade pode ser realizada como um jogo de várias rodadas. Em cada rodada, os grupos sorteiam um cartão e uma papeleta. No cartão há um número e eles devem pegar as peças correspondentes a essa quantia. Na papeleta há uma ordem que indica quanto devem tirar da quantidade que têm.
Por exemplo, cartão com o número 41 e a papeleta com a ordem tire 28. Os alunos vão registrando na tabela as jogadas. Vencedor: vence a rodada o grupo que ficar com as peças que representam o menor número. Vence o jogo o grupo que ganhar mais rodadas. Aqui nós temos a tabela de rodadas, né? No grupo A, ganhou, tirou, restou. Então, tem 4, tirou 2, não, tem 4, né? Sobrou 1, tem 2, 8, restou 1, 3. Bom, multiplicação com material dourado para multiplicar 12 por 13. Um cálculo de área em linhas e colunas. A operação pode ser feita pela disposição dos fatores em linhas e colunas. Forma-se um retângulo com 12 linhas e 13 colunas da seguinte forma: uma placa 10 por 10, duas barras baixo 2 por 10, 3 barras à direita 10 por 3 e o restante dos cubinhos 2 por 3. Juntando tudo, depois de chegar à configuração anterior, basta agrupar as peças iguais e contar quantas de cada resultaram. No caso, uma placa 100 com 5 barras 50 e 6 cubinhos 6, que podem ser lidos como 156. Com um pouco de prática, a leitura do resultado pode ser feita na fase anterior. Divisão com material dourado para dividir 653 por 3. 653, 6 placas, 5 barras e 3 cubinhos. Basta distribuir as peças igualmente entre 3 grupos. O que sobrar será o resto da divisão.
Como podemos ver aqui na imagem, nós temos as 6 placas, que representam os 600, as 5 barras, que representa os 50, e os 3 cubinhos, que representa o 3. O processo. Começando pelas placas, resultarão 2 em cada grupo. Distribua as 5 barras pelos 3 grupos. Fica uma para cada e sobram 2, que devem ser transformadas em cubinhos. 20 cubinhos, mais ou 3 iniciais, resultam em 7 cubinhos para cada grupo e sobram 2. O resultado está pronto. Basta contar quanto ficou em um dos grupos. No caso, 217, com o resto 2. Bom, pessoal, agora nós vamos apresentar para vocês como funciona a prática, né, da utilização desse material. Só um minuto. Agora nós vamos ver alguns materiais, que são os dourados, né? Aqui nós temos uma parte do cubo, dos cubos, né? Das placas e também das unidades, né? Que são diferenciados pelas miçanguinhas, ok? Então vamos lá. Aqui nós vamos colocar as barras, né? Tem a unidade, quadradinho. Nós estamos aqui mostrando que como a gente pode estar utilizando esses cubinhos também com as miçangas, tá? Aqui nós colocamos para demonstrar na placa que nossa barra tá com 10 miçanguinhas, né? E aí a gente mostra o quanto isso é importante também para a criança aprender a montar o seu próprio material dourado. Aqui nós mostramos para vocês a placa, como é. Essa placa, ela representa a centena, né? Então, tem 100 bolinhas aqui, 100 círculos, né? Aqui é demonstrado como que a gente pode fazer o cubo. O cubo, ele representa milênio, né? Milésimo para fazer a adição ou subtração. Aqui nós temos as fichinhas, nas quais a gente vai usar para fazer essa demonstração da subtração, da adição, e para a gente reconhecer as unidades. Então, colocamos como exemplo aqui 1111. Como que nós vamos trabalhar com material dourado para representar
essa numeração. Nós colocamos aqui 1111 com material dourado, ou seja, um cubo com 1000, uma placa com 100, uma barra com 10 e uma bolinha representando a unidade. Aqui nós colocamos um perto do outro, né, um de frente com o outro, para a gente identificar e também a criança identificar esse material, né? Então, o cubo maior, que é o 1000, a placa, que é 100, a barra, que é 10, e a bolinha, uma única bolinha, que é a unidade. Então, seria 1111. Agora, a gente une essas plaquinhas, né, para tirar os zeros. E aí, eles ficam assim, 1111. Aqui a gente arrumou as plaquinhas com os cubos para que a criança identifique também o material que ela está trabalhando. E é isso, pessoal. Ficamos aí com a apresentação do nosso material. E espero que vocês possam trabalhar com o material dourado, que é uma excelente ferramenta para explicar aí a matéria de matemática. Muito obrigada.